Hoje nós vamos falar sobre nossa último sólido, né? Vamos dizer assim. Vamos falar sobre o cone, tá? O cone ele possui três elementos básicos, né? Assim, eu diria principais, tá? Que é o raio, porque é a base de uma circunferência, a altura, né? Que é a distância aqui do centro da circunferência até o topo, e esse Gzinho aqui é a geratriz, né? Que é essa parte, a grosso modo, lateral, tá? Do cone. Então, como que funciona isso aqui? Primeiramente, vamos falar sobre essa geratriz. Tá bom? Essa geratriz, imagina o chapéu da bruxa é o lado do, assim, o lado, a grosso modo, tá? O lado do cone. Então, se você separar essa altura, esse raio, essa geratriz, você tem um triângulo pitagórico, né? Um triângulo pitagórico, perdão, um triângulo retângulo, né? Da seguinte forma, aqui é o ângulo de 90 graus da altura, aqui você tem o raio, aqui você tem a altura e aqui você tem o G da geratriz. Então você consegue entender que, por Pitágoras, geratriz ao quadrado vai ser igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Essa aqui é a nossa primeira relação que nós encontramos no cone, tá bom? É a relação da geratriz, como que eu acho a geratriz, como que eu sei da geratriz, ok? Então, guarde bem essa situação que é bastante útil. Outra parte interessante do cone, né? Deixa eu deixar aqui separadinho essa fórmula da geratriz. Ah, detalhe, né? A partir da geratriz eu consigo achar a altura e o raio também, né? Funciona se você tem se tem dois deles, automaticamente você vai conseguir achar os outros, ok? Agora vamos falar sobre o volume, né? Volume do cone. Volume do cone. Bom, o volume ele é a área da base vezes a altura. Só que o cone, né, ele é uma figura que ele é meio que fatiada, tá bom? Ela é oriunda da nosso cilindro, né? Então o que acontece? Ele vai ser basicamente a área da base, que é uma circunferência. Então todo mundo sabe que a área da base é πr quadrado vezes a altura e dividido por 3. Então, em resumo, fica dessa forma. Ó, π r ao quadrado, isso aqui é a área da circunferência, vezes a altura, tá? Tudo isso dividido por 3. Tá bom? Lembrando que o π é 3,14 aproximadamente. Então, esse aqui é o volume do cone, tá? A área da base, tá aqui minha área da base, vezes a minha altura dividido por 3. Essa aí é uma situação também bastante cobrada. Todo mundo deve saber, né, o volume do cone e guardar com carinho no coração essa fórmula, tá? Então tá aqui, ó, o volume do cone, ok? Próximo elemento que nós podemos ver do cone, tá? É o seguinte: o cone ele tem essa areazinha dele lateral, né, com a geratriz, como se nós abríssemos ele, né, ficaria um negócio bem interessante, né? Não sei como desenhar aqui, então não tem nem como eu desenhar. Mas se a gente abrisse ele, ficaria. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ficaria algo muito parecido com isso aqui, ó. Né? Tipo um leque. Não sei dizer para vocês ao certo, tá? Mas é tipo um leque, que seria o meu cone, tá bom? E a partir disso a gente consegue descobrir a área. Tanto a área lateral quanto a área total. Só que vale lembrar, né, quando a gente abre assim em forma de leque, esse pedacinho aqui ele se torna a geratriz, tá? Ela é a nossa briosa geratriz. E como que fica, né, a área lateral do cone? A área lateral do cone, né, que é essa parte do leque, ela é dada pela seguinte fórmula, tá? πRG, tá? Pi
RG, onde G é minha geratriz, ok? E se tem área lateral, também vai ter a área total. O que seria a área total? Seria a área lateral, né, que é πRG, mais a área da base. Bom, a área da base é a área de uma circunferência. Então vai ser πr quadrado. Somando as duas, eu consigo ter a área total. Então, resumindo aqui a área total, a gente também pode escrever, né, que a área total é πr, seja π vezes r, abre parênteses, o g daqui que sobrou, mais o rzinho daqui do meu raio. Tá? Então nós temos aqui a área lateral e também a área total do meu cone. Vou destacar aqui só a área total. Deixa aqui no cantinho, certo? A área lateral, vou destacar agora. Vou jogar aqui no cantinho, certo? Vou apagar essa aqui para ficar maneiro. Então, nós temos a situação do leque, que vai me gerar a área lateral e a área total, né, o ponto com o leque e com a circunferência. Mas, geralmente, o cone ele vem também cortado, que a gente chama troncos de cone, tá? Então, existe o volume também para o tronco de cone. Como é que ficaria o tronco de cone? Deixa eu deixar aqui, ver se eu consigo desenhar aqui esse negócio rapidamente sobre o tronco de cone. Aqui o tronco de cone, após inúmeras tentativas frustradas, né? Tá ele aí. Detalhe importante, tá, do tronco de cone é que ele, como se fosse o cone cortado. Note que eu cortei aqui a parte de cima dele, né? Essa parte aqui, ó. Eu arranquei ela do meu cone original. E qual é a fórmula do volume do tronco de cone, né? Que a gente precisa saber, e são coisas que realmente caem no também questões como essa sobre o tronco de cone. Como é que eu descubro, como é que eu sei essa fórmula? Essa fórmula é um pouco grande, mas a gente consegue ver ela até por definição, se for o caso, tá? Mas fica como? A fórmula dele fica π vezes a altura, tá? Que multiplica Rzão, que é o meu raio maior, mais raio maior vezes o raio menor, Rzão, Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. Tudo isso sobre 3. Então esse é o volume do meu tronco de cone. E se eu tenho o volume do tronco de cone, né, eu também vou ter, né, a minha área lateral dele, tá? A área lateral não, minha área total dele. A área total do tronco, vou botar aqui a área total do tronco, ela é parecida com a área total, só que muda só um detalhe, tá? É π vezes G, que é a minha geratriz, Rzão mais Rzinho, que multiplica Rzão mais Rzinho. Então, isso aqui é tudo que eu tenho sobre o cone, tá? São as principais coisas relevantes sobre o cone. Então, a gente tem mais duas situações aqui. Outra, o que também é muito importante saber sobre o cone é o seguinte, é que existe uma razão entre os volumes, tá? Entre um cone maior e um cone menor. Essa razão é dada por razão, vai ser o volume do menor sobre o volume do maior, tá? É igual a uma constante K elevado ao cubo, tá bom? Volume 1, volume 2 tem uma constante de 1K elevado ao cubo, tá?
Então, gente, é isso. Espero que tenha ajudado. Dá uma olhada, assiste o vídeo quantas vezes for necessário. Veja os outros também, os outros volumes. E tudo certo.